Eu nunca falei assim, eu quero voltar. Já estamos na live. Vamos ver quem tá chegando. A Bruna e a Fran já entraram. Vamos, deixa eu ver se eu... Meninas, manda a solicitação pra mim puxar vocês. Olá! Fran, Oi, tudo bom? tudo bem? Tudo. Nossa, Bru, quanto tempo? Pois é, amiga, tempão, hein? Um tempão. Fran, tudo bom? Faz Tudo tempo que... ótimo! A gente já tem se falado, mas é bom te ver. Faz tempo que a gente não Bom se te fala. ver também e muito Que prazer, Bruna. O Bruna, prazer minha é amiga meu. daqui. Fran, a Fran é minha amiga virtual, Bru. Nunca conheci pessoalmente. A Bruna, eu Aham. só vi ela Até pessoalmente acho que uma agora. vez. Acho que foi uma vez só, né, Foi uma amiga? vez. Nós temos amigas em comum. Foi E uma ou foram duas? uma ou duas, que foi na Mas casa sem. Que da, as duas vezes foram na casa da Lara. da Lara. Isso, exato. Mas a Bruna mora um pouco longe agora. Ela tá na Agora tá Pensilvânia, né, longe. Bru? É. Agora tá um pouquinho longe, mas a gente tem que se ver. Então, bem-vindas, meninas. Eu tô tão feliz que vocês estão aqui. Bem-vindo a todos que estão Obrigada aqui na pelo nossa live. convite. Muito obrigada pelo Nada, eu sou... convite. Ô, Fran, uma curiosidade. A Bruna foi a que me ensinou o caminho das pedras, viu? Como eu não sabia como fazer com social media tudo, eu falei, Bru, me ensina. Ah, Foi a a gente ensinar isso não ensinei, a gente dividiu o conhecimento, né? O que eu é, sabia, eu dividia com você. foi ela que começou, foi ela que deu a picadinha, o mosquitinho picou. Que legal. Mas Gente, tá muito escuro aqui, porque eu tô olhando, parece que tá super escuro. Não, não, não tá Não? não. Tá não. jóia, então. Você vê. Então, pra gente começar, vamos começar nos introduzindo, né? Não sei, né? Como eu conheço as duas, mas vocês não se conhecem. Então, a gente pode começar se introduzindo. Bruna, por ordem alfabética. Tá bom. Oi, mãe. A minha mãe tá mandando um oi ali. Ela tá lá em Ah, cima com o Jojo. sua mãe tá aí. Tá. Então, eu sou a Bruna. Eu moro aqui nos Estados Unidos já vai fazer 8 anos. E sou mãe do Jojo, Joseph, que tem 3 anos e meio. Na verdade, ele é um mês mais novo que o Otávio, eu acho, né? 1 ou 2 meses. A diferença é pouca entre os É. dois, né? E eu moro na Pensilvânia, numa cidade que se chama Nanticoke. É uma cidade pequena, perto da floresta. Esses dias mesmo, acho que semana passada, eu até postei um Reels que eu vi um urso indo pro trabalho. Então, assim, eu moro no meio do mato. Mas é bem gostoso aqui. É uma área rural, mas é bem gostoso. E você, Fran? Bom, eu sou a Francine, sou uma paulistana, americana, morando aqui em Boston, Massachusetts, há 21 anos. E eu sou mãe da Rebeca, de 16 anos. Olha só, então achei super legal, porque eu e a Bruna, nós temos filhos menores, e a Fran já tem uma Gente, já grandona me Uma já. chamando de mocinha. velha logo de cara. Não! Não, Quem mandou porque... você ser mãe nova? É Tenho verdade. certeza que você passa por irmã. É eu que fui mãe Ai, velha. que linda. Eu que fui mãe velha. Esse aqui é o detalhe. Então, que legal. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Nívia. Eu moro em Maryland, mas eu sou de São Paulo. E eu moro aqui nos Estados Unidos desde 2007. E eu tenho um filho de 3 anos e meio. O Otávio faz 4 em setembro. E eu tô nas redes sociais já tem uns 2 anos. E eu acho super legal esse tema de hoje, porque nós todas estamos aqui. Mas fomos criadas no Brasil, né? Nós temos as nossas famílias lá, ou a maioria das pessoas estão lá. E é diferente, né? Essa Bem criação, diferente. né? Muito Tendo filho diferente. aqui. Então, eu tava pensando, porque falou assim, falar de maternidade é um leque enorme, né? E aí eu tava pensando, eu falei assim, por que não? Porque tem muitas pessoas que perguntam, como que é aí? Como que é ter filho aí? Como que não sei o quê?
Então, eu falei assim, nada melhor de como todas nós estamos aqui, a gente pode contar a nossa experiência, né? De como tem sido, o que tem, né? O que é difícil. Então, a gente pode começar. E assim, não tem ordem, vocês podem ir entrando, né? Eu falo também um pouco. Então, eu queria saber, tipo, como que foi, por exemplo, a gravidez, né? Que é o momento que a gente está tão sensível, né? É. E a gente tá aqui, né? A minha mãe não morava ainda aqui, e eu estava trabalhando, né? Então não tem aquelas pessoas que a gente cresceu junto, então foi meio difícil, né? Às vezes eu me sentia meio sozinha. Tinha coisas que eu falava assim, se tivesse a minha família aqui, teria É. sido diferente. Dias que eu não estava me sentindo bem. Eu tive um suporte bom. A minha sogra, ela cozinhava, porque eu não conseguia sentir cheiro de comida. Então, assim, eu não conseguia ir para a cozinha. Então, ela fazia. Só que chegou um ponto que eu não aguentava comer a comida dela também. Então, eu passei mal a gravidez inteira. Então, eu era muito pique as coisas que eu comia. E eu falava assim, putz, se tivesse. E as minhas tias, minha mãe falava, se eu tivesse aí, eu ia fazer isso. Eu ia fazer, não para, não fala. É que nem, eu À tô com. Minha mãe tá vontade. aqui agora, né? A minha mãe tá Aham. aqui agora. Falta pouco pra ela ir embora, eu ainda não estou pronta, né, mãe? Mas realmente, a gravidez, a gente fica com todos os sentimentos à flor da pele, né? Eu acabei que não sofri tanto na gravidez porque eu trabalhei muito. Eu trabalhei até 35 semanas e eu dirigia muito pro trabalho. E eu trabalhava com 4 crianças, cuidando de 4 crianças. Eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar de carro. E eu não passei mal durante a gravidez. Eu não tinha muita ajuda, porque eu com o marido a gente morava na Virgínia na época, então minha sogra com meu sogro moravam a 7 horas de distância da gente. Então, a única coisa que eu tinha era eu chegava em casa, pelo menos a comida estava pronta, porque o marido cozinhava. Mas eu acho que quando foi chegando no final da gravidez, começou a pesar o fato de não ter, né, a família por perto. Então eu dei graças a Deus quando a minha mãe chegou, porque ela chegou acho que coisa de umas 2 ou 3 semanas antes do Jojo nascer. E aí foi aquilo, né? Agora eu vou ser filha um pouco, porque é bem cansativo, né? Você tá longe. Porque Sim. você não tem. Você faz tudo, você tem que fazer tudo. Você não tem uma rede de apoio, Uhum. né? E é diferente você ter o apoio de sogro e sogra aqui, porque querendo ou não, os americanos eles se comportam de forma diferente. Sim. Não é que nem a gente que é brasileiro, que a gente, minha mãe, eu tenho que ficar brigando com ela, para de limpar um pouco, vai descansar, vai assistir um filme, vai tomar um banho de banheira, porque a gente quer um ajudar o outro, né? O brasileiro tem isso de querer tirar do corpo para dar pro outro. E eu sou muito apegada com a minha mãe e com as minhas irmãs, então é uma das coisas que eu sofro muito, do de eu crescer longe da minha família, que a gente é muito apegado. Isso Eu tô isso vendo é um difícil. comentário. Eu tô vendo um comentário aqui da Elozinha Pereira. Ela É disse: eu fui embora no dia que descobrimos a gravidez. Foi. sério? Ela tá Praticamente, dizendo: eu é. não a conheço, mas eu acho que essa é a história de muitas pessoas também, né? Gente, eu tô com Porque meu vinho, tá? Não sei se vocês têm. eu Tem Aê! que estou querendo tomar. água de coco. Olha! Merece até uma selfie. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Deixa eu mutar os comentários aqui. Cadê? Pra gente tirar uma foto com o nosso vinho. Peraí. Espero não desligar o telefone, peraí. Aê! Tirei. Ótimo. Deixa eu voltar os comentários. E para mim, a minha gravidez foi muito. Eu não sei, foi ótimo, mas eu também tinha sempre esses momentos, né, de ficar pensando como seria e qual melhor seria e o que teria. Então, eu estava aqui sozinha, de família, né? Tinha só a minha irmã, que ela já morava aqui.
O meu esposo e a família dele. A família dele não mora super perto, mas também não mora super longe. E uma coisa, a coisa que eu mais aprendi naquele momento, né, foi mais ou menos a mesma coisa que a Bruna falou, é que nós brasileiros, nós queremos estar junto. Então nós não damos espaço, nós entramos no espaço. Agora, os americanos, eles querem te dar o espaço e pedir que você, à medida que você precise, à medida que você Eles querem que queira, você você peça ajuda. solicita, É, né? E eles, eu vejo hoje em dia que não é que eles não são, não querem ajudar, não querem ser presentes, mas eles são muito de respeitar o espaço, Exato. sim, né? Eles E não como vão fazer nós, se você não se não pedir. pedir. E sim. como nós estamos sempre acostumados a não quero incomodar. E acostumado que o pessoal sempre já pula e já vai fazendo, né? Minha mãe, quando ela pergunta se eu quero alguma coisa, ela já tá terminando de fazer. A minha mãe. Né? Então, eu senti, naquele momento da gravidez, foi quando eu sentia maior, que eu aprendi isso mesmo, assim, muito na pele, né? E eu não vou dizer, até a minha prima está aqui, então eu não quero que soe ingratamente, mas eu achei muito ruim e muito bom ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que é um momento que eu queria muito estar muito mais perto e dividir muito mais com a minha família, não tem assim, nem palavras. Tudo que eu queria é viver cada passo, cada momento com a minha família. Ao mesmo tempo, eu vivi muito intensamente cada um daqueles momentos. Experimentei muito daqueles momentos, porque era eu por eu, né? Sim. Então, eu acho que acaba que experiências que seriam divididas e talvez não seriam vividas tão intensamente, tão intencionalmente, acaba você sendo forçada a se colocar naquele lugar de viver intencionalmente, porque é você que tem que criar o plano e caminhar a jornada do plano, né? E deixa eu te falar, vocês, eu sei que aqui é bem diferente do Brasil. Tem coisas de lá que eu não sei, né? Porque eu não engravidei lá, eu não tive Eu falo isso pré-natal lá. sempre, eu nunca fui mãe no Brasil, então Eu já fui mãe no Brasil, mas a gente tem uma ideia pelo que a gente conversa com amigas e tudo. Eu tenho ideia pela minha irmã, porque como eu sou Então. muito próxima das minhas irmãs, da minha mãe, então assim, a minha irmã tem uma filha de 6 anos, que já vai fazer 7, e assim, mesmo longe eu tento estar presente, então a gente tenta se falar todo dia, eu tento acompanhar, porque ela é minha afilhada também, então eu já sofri com a maternidade antes de ser mãe. Porque eu sofri com a minha irmã estando grávida quando eu vim pra cá. E você eu não aqui. imaginava que eu vinha e eu vinha pra ficar. E a minha sobrinha, ela sempre foi muito desejada. Ela é a nossa primeira da família, a primeira criança, minha primeira sobrinha. Então, ela foi muito desejada. E quando ela nasceu, eu tava aqui. Então, eu já sofri com a maternidade da minha irmã, por eu estar longe. E depois eu sofri por eu estar longe da minha maternidade, longe da minha família. E vocês acharam diferente o pré-natal? Porque aqui, eu não sei... Bom, a gente está em estados diferentes, às vezes muda. Mas geralmente a gente vai não é um médico único, né? Eles aconselham você ver os médicos daquela clínica. Sim. Caso o seu parto, né, seja feito por um outro, você não viu só um. Exato, Então, foi isso que aconteceu. Na Virgínia foi assim também. Aqui também. É diferente. Aí é diferente, Fran? Pra mim, eu tive um médico o tempo todo. Mas ele sempre dizendo, olha, a sua data aproximada é essa, mas a gente nunca sabe, né? Então, talvez, quando a sua data real chegar, eu não vou estar de plantão, pode ser que não seja eu. Mas o tempo todo, pré-natal todo, foi aquele mesmo médico. Tá. Com o meu foi um grupo. Também tive um grupo opção. de médicos. Então, assim, cada semana que eu ia fazer o pré-natal... Oi, filho. Ou 7. Cada semana que eu ia fazer o pré-natal, era um médico diferente. Então, quando eu dei entrada na maternidade pra ter, que eu tava já em trabalho de parto, filha, a mamãe tá no telefone. Ele quis vir aqui embaixo. É maternidade na real, que é maternidade verdadeira. E aí, o que aconteceu? Eu dei entrada com um médico numa sexta-feira, que eu já tava com 4 minutos de distância entre uma contração e outra, mas o Júlio só nasceu no domingo.
Então trocou o médico, só que eu Trocou. conhecia os dois médicos, porque eu já tinha passado com um médico que me atendeu na sexta e eu Uhum, já tinha passado com a médica que fez meu parto no domingo. entendi. Eu vou E contar assim, uma coisa é, curiosa. Pode falar e depois eu conto uma coisa muito pode curiosa. falar, Fran, pode falar. Quando eu fui, quando chegou o meu dia do parto, não foi o meu médico, ele não estava de plantão. O que parece que acontece com todo Todo mundo mundo. isso, né? A bolsa estoura, seu médico tá de férias. Tá de férias, não é plantão. E daí eu cheguei lá, a minha filha, ela foi como eu, que minha mãe sempre dizia, estava muito confortável, eu não quis nascer no dia. Já tinha passado da data e já tinha até uma data para induzir. E daí minha bolsa rompeu um pouquinho e eu fui pro hospital e daí eu fiquei. Só que mesma coisa que você, Bruna. Eu fui na sexta-feira à tarde, a Rebeca não nasceu até segunda de manhã. Nossa. Então, eu estava exausta, eu estava com dor, estava com tudo. E eu falei, era parto normal. Eu queria, durante o plano todo, eu falei que eu queria tudo normal, não ia tomar nada, aquela coisa, né? E daí chega lá e fala, que mais você tem pra mim? Mas chegou uma hora que eu falei, tinha uma amiga muito querida que ficou o tempo todo comigo lá. E daí eu falei pra ela, comecei a falar em português com ela é portuguesa. Falei em português pra ela, eu não vou fazer mais nada, eu não quero empurrar mais, eu não tenho força, eu tô cansada, eu tô com fome. Eu comecei a reclamar um monte em português. Falei, eu não quero falar com ninguém, eles têm que tirar esse nenê. A médica que estava de plantão me vira e começa a falar em português. Uau! Que ótimo! Pelo conforto de poder explodir e falar É, o que porque quisesse, eu não tem queria hora que ninguém você não falando cons- pra mim. É, você não Mãe, consegue você falar tá inglês. indo ótimo. Mãe, você faz isso. Mãe. Eu não queria mais isso. Eu queria só. Cala a boca, todo mundo Sim, acabou pra mim. acaba. E daí ela virou e Nossa, que começou a ótimo. falar em Que português, o que bom. foi um conforto. Foi Mas bom. naquele momento eu fiquei com raiva também, porque eu falo assim, não acredito que ela vai entender, vai continuar falando comigo. Eu não quero mais ninguém falando comigo. Que situação! Que Ai. situação. Deixa eu até falar aqui para as pessoas, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta sobre qualquer coisa, manda aqui pra gente, que a gente responde, tá? Deixa Eu eu só mandar quero um É, mandar. beijo pro Vamos João e pra começar a mandar Dayana, que beijo. acabaram de entrar. manda Manda beijos. beijo. A Aline me mandou mensagem aqui que tá com saudade. Beijo, Aline. A Cris, uma amiga minha lá de Pindamonhangaba. Que eu esqueci de falar que eu sou de Pindamonhangaba. 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 Então, pessoal que tá assistindo, um beijo, Lu. Beijo, mãe. Mãe tá aqui do lado. Minha irmã Lu tá assistindo a gente também. A Nath tá aqui. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Eu vi um pessoal entrando. A Ellen tá A Carol, aqui, a Ana Mayla. Carolina é minha prima, Carolina é confeitaria, e o João é um amigo meu, o João e a Dayana são amigos de muito, Ótimo. muito, muito tempo. A Sejam Patrícia bem-vindos. Polidoro, Daniela Patrícia, ela me viu crescer. Te vi crescer, não. Vi que É a Bruna tá vizinha. aqui, a Tiane. Inclusive os pais dela fazendo bodas de ouro. Eu vi no Facebook. Parabéns pra eles, Paty. Legal, gente. Fica aí, mande pergunta, tá? Se vocês verem pergunta aí, meninas, para, a gente responde. Se mandar aqui, eu vejo, mas ninguém Olha mandou na aí, ó. caixinha A ainda. Cris tá perguntando se a gente tem vontade de voltar pro Brasil. Todo Cara, dia. hum? Todo Todo dia eu dia. tenho. Você tem? Você tem, Fran? Eu tenho. Nossa. Mas Você tenho também, muita Bru? É vontade de uma voltar. mistura de sentimentos. É uma Cara, mistura. Mistura, eu Assim, também sinto assim, é uma mistura. Todo porque dia eu dá tô aqui, eu quero vontade estar lá. de Eu ir, chego todo lá, eu dia dá quero estar vontade de aqui. voltar. E é assim. Eu acho que a gente eu não nunca mais vai estar tenho. completa. É, Você não eu não tem? tenho nenhuma. Nada. Foi estranho. Quando eu cheguei aqui, né, em 2007, olha, muito tempo atrás, eu nunca tive homesick. Eu tive a sensação quando eu cheguei aqui a primeira vez, que eu cheguei em casa, eu tive a sensação finalmente. Claro, barreira da língua, eu me sentia, Mas você né, foi sentiu que você difícil. achou o seu lugar no mundo. É, eu nunca falei assim, eu quero voltar. Eu Quando eu vim pra cheguei passar aqui, um eu falei ano. assim, E eu 3 meses. agora eu tô em casa. Eu vi as meninas chorando, eu quero voltar pra casa. Eu falei assim, não, eu quero ficar aqui. Então eu nunca, Eu eu quero cheguei visitar aqui o com Brasil. uma semana aqui, na verdade nem uma semana, acho que foi, eu cheguei numa segunda-feira. E aí no domingo eu liguei pra Cris, que tá assistindo a gente, a Cris
que tá mandando mensagem aqui pra gente, que foi a que perguntou se a gente quer voltar pro Brasil. E aí eu lembro que eu liguei pra ela chorando muito, que eu não tava conseguindo falar inglês, eu não tava conseguindo entender, eu queria ir embora. Mas eu não sabia que ela tava sentada no bar, num domingo de pagode, junto com a minha irmã. E a minha irmã ouviu eu chorando pra Cris. A Lu ouviu eu chorando pra Cris, que eu queria voltar pro Brasil, que eu não queria mais. Porque eu falei, não, não é pra mim, eu quero voltar pro Brasil. Não dá, eu não gosto de inglês, eu não vou aprender. Entendi. Mal Oi, sabia eu que Márcio, um eu ia beijo. ficar aqui. Olha, então, não, então comigo não tenho vontade nenhuma, não. De Nossa, visitar, super sim. interessante. Quando eu fui, eu fiquei o tempo mais longo que eu fiquei desde que eu vim pra cá foram uns 2 meses e eu não vi a hora de vir pra casa. Ah, eu quando eu vou, eu não quero voltar. Eu sinto saudade, lógico, daqui, mas é Oh, estranho. Sempre tá interessante. faltando alguma coisa. Tá faltando. E uma coisa que eu ia falar é. A Lu chorou junto. Quando eu fiquei grávida, né? Primeiro filho, aquela emoção. Eu não sei, gente. Americano tem uns que não mostram muita emoção. Eu sei que eles são médicos, que eles fazem isso todo dia. Mas eles têm que dar. Eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de, sei lá, consideração. Tanto é que eu mudei o office. Eu primeiro eu tinha ido nesse médico. Todo mundo recomendava. É um médico muito bom. E que não sei o que. Todo mundo conhece ele. Fui. Mas o caso não foi nele, foi quando eu fui fazer aquela primeira ultrassom, gente. Que A você escuta, mulher que você enxerga pela primeira vez. que eu tava, que eu não vi nada, né? Eu me senti péssima porque eu falei, A eu não tô gente não vendo vê nada. nada, mas a gente jura que vê tudo, né? Mas ouvir quando bateu o coração aí foi lágrimas. Mas ver, eu falei, tá, ela tá aqui, tá aqui. Ah, ok, tô vendo. Muito. Mas eu achei assim que ela podia, sei lá, ter dado uma emoção. Ai, o primeiro filho e tal. Foi uma coisa tão assim, ok, vamos lá. Passou um negócio na barriga, sabe? É, eles Aí eu são falei assim, diferentes. nossa. Aí quando eu passei no médico, ele também, assim, ele me perguntou, você tem alguma dúvida? Aí eu olhei, eu pensei, gente, você que é o médico, você que devia me falar as coisas. Não sei, minha dúvida. Você que tem... A primeira coisa que ele fala, né, não sei o que Não esperar. sei. É. Aí eu mudei, eu falei, ah, não. Eu acho que, Aí, eu acho que eu só vou me sentir completa quando minha família inteira estiver morando aqui. Eu é, não sei se isso vai acontecer. Então. Mas. aí sim. Porque eu sinto Tá. falta disso, desse calor do brasileiro, né? Então, assim. A minha mãe estando aqui é diferente, né? Que nem você falou, a gente não precisa pedir ajuda, porque a mãe já tá fazendo. Né? E não, eu não falo nem pelo fato de ajudar com a casa, ajudar a cuidar das coisas. É o fato de sentar pra gente assistir um filme junto. Né? A gente não tem isso com. Eu não tenho isso com a família do meu marido. Por mais que eu morei com eles 2 anos, não é a mesma coisa. Parece que você tem aquela barreira mesmo, né? Sim. Então. Por Eu eles acho que serem essa, assim, respeitarem o seu espaço, eu acho, né? eu acho que essa é a maior, é a maior dificuldade e é uma coisa que não é, entre aspas, resolvível. Não, Que porque é é a essa cultura. diferença de cultura, né? Sim. Não é, eles são assim e nós somos. Realmente, eles são assim e nós somos assim, não porque eles são mais ou são menos e nós somos Nenhum é mais ou menos. errado. Não tem É o só a certo e o errado. cultura, é muito diferente, né? Não tem E o eu certo e faço o uma errado. brincadeira muitas vezes. Eu falo assim, eu acho que tem em algum lugar da Bíblia que o pessoal, ninguém conseguiu descobrir, não conseguiu entender que não é pra misturar. E a gente vai e A gente ainda vai e mistura. porque casamento, relacionamento, né? Já é uma coisa que é uma maravilha, mas requer trabalho contínuo, né? Porque são pessoas que vieram de lugar, mesmo sendo da mesma cultura, da mesma língua, mas vieram de casas diferentes, de famílias diferentes, criação diferente. Então é sempre aquele trabalho contínuo de adaptação, ajuste, comprometimento, tudo isso. E daí vamos nós e ainda apimentamos o molho, né? Com uma cultura, uma língua tudo diferente. Tudo diferente. Falando em língua, a Cris quer saber se os nossos filhos falam inglês e português. A minha, eu falo muito inglês, muito português. Meu marido não fala nada de português. Então,
quando ela era pequena, eu falava português direto, e daí com o tempo eu fui mesclando. Mas assim, com a minha mãe eu falo sempre português. Agora minha mãe mora aqui há uns anos já, então com a minha mãe sempre português. Com a minha irmã é o que vem à cabeça. O marido da minha irmã é da Guatemala, então ela fala um pouco de espanhol em casa. Eu falo muito espanhol também por conta dos meus, alguns dos pacientes. Então, assim, com a minha irmã, o que vem na cabeça a gente fala. E as meninas entendem tanto o espanhol quanto o inglês e o português, mas elas dão preferência, tanto as minhas sobrinhas quanto a minha filha, a responder em inglês. Uhum. E o É, Otávio? o Otávio, ele tá escolhendo o inglês. A gente fala português com ele, mas ele responde em inglês. É o que O ele... Jojo, por no início, eu falava só português com ele. Quando eu morava, né? Eu, meu marido e o Jojo, eu só falava português com ele. Então, de 0 a 1 ano era só português. E aí, quando ele fez 1 ano e pouquinho, a gente mudou pra casa dos meus sogros. Porque foi quando a gente saiu de Maryland e veio pra cá pra recomeçar. E, enfim. E aí a gente ia ficar 1 ano só, acabou ficando 2 por causa de pandemia, e a gente Uhum. que tinha planos de morar no Brasil, e a pandemia atrapalhou tudo, depois a gente, enfim, a gente acabou ficando 2 anos. E aí o que aconteceu? Que eu comecei a falar com ele em inglês sem eu perceber, porque numa casa com mais 5 americanos, todo mundo falando só inglês, eu falava inglês sem perceber. Sim. Então o Jojo, ele parou de falar português. Ele falava português e ele parou. Então, o que aconteceu? Eu ficava assim, quando a mãe chegar aqui, eu acho que vai ficar mais exposto a português, a gente já tinha saído da casa dos meus sogros, eu acho que vai melhorar. Então, ele tem falado mais português agora, e ele tá começando a diferenciar aqui com a minha mãe, não adianta ele querer tentar o inglês, mesmo quando ele fala, aí ele volta e vai e pede em português. Então, ele tá falando mais agora, ele entende mais. E aí, por minha mãe estar aqui, ele vê a gente conversando em português o tempo todo, né? Então, eu Sim. acho que daí com isso ele tá começando a se adaptar mais. Só que é aquele negócio, é o que você falou, eu acabo misturando, nem sei o que sai. Eu, tipo, pergunto, O que Jojo, vem à cabeça sai. E vem vamos, na cabeça, Jojo, sabe? você quer tomar um bath? Tipo assim, vamos pra bath, sabe? Então, É, assim, isso é é uma uma mistura. coisa muito interessante, que nós brasileiros, né, a gente faz isso e é normal, mas quando a gente vai pro Brasil, as pessoas olham assim, a Ah, tá gente se mistura o aparecendo. português com o inglês, é uma coisa, né, você quer tomar um bath, é normal, ou então Aham. mudar as palavras, parquei aqui, né, Parquei aqui. parquear, Eu falei que eu parquear, vou fazer um dicionário. Vou fazer um dicionário. Vamos Ah, torar, vamos parquear. são palavras assim, tipo, palavras, nossa, eu preciso salvar dinheiro. Tipo, quem salva dinheiro? é, Você guarda dinheiro, né? Tipo, vou guardar no banco, vou pôr na poupança. Preciso salvar dinheiro. E o sim, Jojo tá aprendendo a falar essas coisas assim, errado também. Meio, não errada, mas é meio um que um português americanizado. exato. Uma coisa que eu, hoje, né, com a minha filha com 16 anos, eu tenho bastante. Eu fico bem tranquila. Antes eu ficava chateada e ficava até, assim, muito pensativa. Muita gente criticava, até a minha família mesmo, até minha irmã, minha mãe criticava que eu falo demais inglês. Quando eu começava a misturar, acabava falando muito mais inglês que português, a filha vai acabar perdendo a língua. Então, vocês com filho pequeno, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, tá ótimo, eles não perdem. A Rebeca, muitas vezes eu tô conversando com a minha irmã, super rápido, que é uma coisa que até a minha mãe reclama às vezes, fala assim, não tô entendendo nada que vocês estão falando. Porque a Nívia sabe, a gente dá risada, e Sim. fala, e grita, eu e minha irmã, quando a gente tá conversando, e a Rebeca muitas vezes vira e fala assim, você sabe que eu tô entendendo o que você tá falando, né? Tipo, às vezes a gente tá falando uma brincadeira mais ou menos não apropriada, é o que eu tô escutando, né? Sabe? Então, assim, façam da maneira que vocês estão fazendo, porque essa coisa, vão perder. É, Eles tendo a raiz, a estrutura, né? Porque não tem como, né? Porque o meu marido também não fala nada de português, a família dele não fala nada de português, e minha família não fala nada de inglês. Então a coisa mais engraçada que tem é quando a minha mãe e meu marido estão tentando conversar. E eu fico olhando de longe. é A engraçado, minha né? mãe tira. Ah, lá vem a minha mãe começar a tirar sarro de mim, ó. Que a Bruna às vezes esquece português. Mas eu Aí também. Eu também. desde que ela chegou, pode vir aqui, dar as caras aqui. Desde que ela chegou, ela tá tirando sarro de mim, porque eu fico falando palavras erradas. Aí eu tenho um creme de mão no carro, que é aquele. Não sei nem falar nem em inglês, aquele Vaseline.
E aí, ela falou assim, nossa, você tem... Aqui tem também? Eu falei assim, é o Vazelol. Até hoje ela tá tirando sarro da minha cara, porque não é Vazelol. É o quê mesmo? Vazenol? Mas eu- Não tô lembrando, mas ela fala 500 coisas erradas. E ela fica tirando sarro de mim o tempo todo. Mas não tem como. Esquece. Esquece, ó, tá Não tem vendo? como. A Ellen também falou que ela falou salvar dinheiro. A gente Aham. esquece, às vezes eu fico assim, como que é? Ainda mais se é um termo que a gente aprendeu aqui. Aí Uhum. esquece. É. Teve coisas que eu aprendi, né? Que eu fiz faculdade aqui. E eu olho assim, eu falo assim, eu não sei explicar isso, eu não sei o nome disso no Brasil, porque eu aprendi inglês, eu sei É. explicar inglês, e eu não sei isso em português. Coisas muito técnicas, às vezes, né? É. Então, é normal. Você fica assim, qual o nome Como que, daquilo mesmo? como que fala isso? Não, e sabe Direto. uma coisa Eu, que é uma vergonha. Quando eu vim pra cá, eu tinha um ex-namorado meu, que foi meu primeiro namorado até, que ele tinha vindo pra cá e ficado 1 ano no intercâmbio. E daí, desde que ele voltou, ele falava as coisas, misturava às vezes confundia uma palavra. Eu falava assim, tanto com ele quanto para outras pessoas, falando assim, gente, o pessoal veio aqui, fica 1 ano e quer ficar com essa mitidez, você nunca vai esquecer o português. Eu falava, não adianta quanto tempo você ficar em outro país, nasceu e cresceu. Eu falava, imagina, é sua língua nativa. Gente, como que você vai esquecer a palavra, como vai trocar a palavra? Eu pago minha língua eu hoje em também dia. pago. E Porque eu mais pago. engraçado que eu sempre fui muito chata com português. Então, virava e mexia, ainda corrigia o português da minha mãe, tirava sarro no grupo da família. Hoje em dia, eu não sei nem o português nem o inglês direito. Não é? Deixa eu te falar que às vezes eu escrevo coisa para postar em português. Hoje eu tenho uma amiga que dá uma olhada, que teve uma vez, ela falou assim, Nívia, o que é isso que você escreveu? Aí eu falei, não tá certo. Ela falou assim, você tá escrevendo pensando em inglês. Aí Eu invento palavra toda hora. nossa, aí ela Ai, falou assim, gente. manda pra mim. Aí quando tem alguma coisa muito grande, eu falo assim, dá uma lida Dá uma aí, olhada porque aí. eu não sei se tá certo. Mas é incrível, né? Como é que pode? Como é que pode? E as crianças vão, a gente vai. Eu sou muito de boa. Ele entendendo, tudo bem. E Uhum, uma coisa que eu ia até perguntar, Bruna, que o Jojo e o Otávio têm a mesma idade, e eu ia perguntar pra Fran também, que já passou por isso. O Otávio, ele entende muito bem, ele escolheu o inglês, só que ainda ele. Tipo, como que fala? Ele. Ai, gibberish, como que é que fala isso? Ele enrola muitas palavras ainda pra falar. uhum, Então, ele fala, mas às vezes ele sabe, blá, 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 uhum, blá. E tem pessoas que falam, ele já devia estar falando mais claro, né? Ou falando uhum. sem enrolar tanto. O médico falou assim, ele te entender nos comandos, falando com você, ok. É que realmente, se eu ver. E eu falei assim, outro, ele está aprendendo 2 línguas, né? Que eu É, penso assim. Você vê, tem crianças de quase 4 anos, tipo, que fala só português ou só inglês, falam mais claramente, sim. né? E ele ainda é muito, às vezes, aí sai Uhum. alguma coisa. Não, É tem meio hora que mais o Jojo difícil de fala, entender. ele fala com a gente, aí eu olho pra minha mãe assim, eu não entendi o que ele falou. A minha mãe disse, você não entendeu, imagina eu. Ela falou assim, não foi em inglês? Não foi em inglês nem em português. E ele Tá, tem esse problema também, né? tá. Não vou dizer que é um problema. Esse quesito do Jojo, ele ter hiperlexia e gostar muito de... Ele é obcecado com aprender, com número, e ele já saber ler, já saber escrever, ele sabe outras línguas. Ele às vezes quer fazer o abecedário em, sei lá, qual que era a língua, mãe, que outro dia ele tá fazendo? Em russo, em outras línguas. E aí eu fico com dificuldade, porque daí ele fala, tipo, faz e fala a letra. Aí eu falei, o que que é isso? Daí ele fica bravo, daí ele vai e faz e mostra pra mim o que que é. E aí eu Oh, tenho muita dificuldade com isso, porque tá. às vezes ele fala em outra língua, que eu não sei nem que língua que é. E às vezes eu Que acho que também legal. é a língua dele, é o Jojo Ace, porque Eu ele falo, Eu inventa ia ela falar ali, isso, ele fala de japonês. Diogenes. Jojo Ness, porque é. Então, Então, assim. eu acho que eu falei assim, quando for a consulta dele de 4 anos, eu vou falar Uhum, pro pediatra de novo, né? Que às vezes você uhum. fica assim, mas eu falo, pô, o menino tá aprendendo 2 línguas. É. Então eu acho que deve ser normal dar Uhum. simbromation aí. Ah, Às dá, vezes. com certeza.
né? Eu acho, agora vou misturar um pouco, falar do ponto de vista profissional e um pouquinho do ponto de vista como mãe, né? Mãe. Então, assim, eu vejo muitas crianças, eu não atendo criança, não trabalho criança nunca na minha carreira. É uma decisão de não atender criança por coisas pessoais. Para mim é muito difícil ver criança doente, né? Então, mas várias pessoas já perguntaram, várias amigas, e tem muita diferença da criança que não está desenvolvendo da maneira certa, né, que não está fazendo os passos, por uma dificuldade ou por outras coisas que tem, como você falou, seu filho tem interesse em outras línguas, em outras coisas, então é super normal que ele engasgue, né? Mas você tá vendo, já fala muito do desenvolvimento dele, só de estar procurando outras línguas, de estar falando outras coisas, né? E isso são coisas que os profissionais olham em todas os apontamentos, eu ia falar em todas as Apontamento. em todas as consultas, os médicos estão olhando, as enfermeiras estão olhando, estão vendo todas as partes do desenvolvimento, né? Antes de falar, nossa, tem um problema. Nossa, eu já vejo muitas pessoas falam assim, nossa, mas a criança com 2 anos de idade tá falando super bem e essa criança está enrolando. Tá, quais são os outros fatores, quais outras coisas, né, que a criança está desenvolvendo? É muito complicado se eu chegar a falar tem um problema olhando só naquele ponto específico sem olhar a criança na totalidade, né? Então eu acho que tem que falar pro médico mesmo, porque eu tenho certeza que ele vai observar essa totalidade. E eu também acho que assim, se é algo que te preocupa, não custa você avaliar. Se está preocupando você, incomodando você. Porque antes do Jojo fazer 2 anos, eu já tinha as minhas suspeitas que ele tinha algumas necessidades especiais. Então, antes dele fazer 2 anos, eu já sabia que ele estava no espectro do autismo. E ele o Jojo é autista. E levou muito tempo para a família, principalmente a família do meu marido, aceitar, para o meu marido entender que não era um defeito, que não era um problema, era um defeito de fabricação, que não é um problema. Ele só aprende de forma diferente. Ele só tem obsessão. Porque ele, com 1 ano e meio, ele já sabia ler palavras. Então, assim, eu já sabia que não estava normal. Não era comum, né? E a maravilha, então, assim, olha, a lindeza de descobrir isso tão cedo pelo fato de eu sempre ter trabalhado com são, crianças, assim, eu sempre trabalhei com crianças, então assim, a gente sabe que a gente não pode comparar, mas eu tinha aquele, peraí, ele já tá com 2 anos e, sei lá, 2 anos e meio, ele não mostrava interesse nenhum em outras crianças. Então, assim, aí eu pedi pra pediatra, você pode me dar um referral? Como é que fala referral em português? Um referido. Uma guia, sei lá, dá uma guia. Como é que quando você vai num médico e pede pro médico mandar para outro especialista, como que fala? Olha só. No Brasil, nem minha mãe sabe. Mas no Brasil, encaminhamento. Encaminhamento. Então, e aí eu lembro que eu pedi pra pediatra, eu falei assim, você pode me dar um encaminhamento pra ele ser avaliado? E aí ele foi avaliado e ele foi diagnosticado. E eu dou graças a Deus que ele foi diagnosticado cedo, que hoje em dia ele tá tão desenvolvido que, assim, é o que dizem, né? Nossa, mas ele não parece autista. Mas precisa parecer, não é uma doença. Ele não parece. E ele tá no lado gifted do autismo. Então é por isso que ele sabe ler, ele sabe escrever, e várias línguas. E, assim, o interesse dele por outras línguas, por escrever o tempo todo. Às vezes eu quero brincar de carrinho com ele, mas ele quer escrever. Ele, não, é BC, alfabeto. Então, assim, se é algo que te preocupa, não custa você pedir o encaminhamento, né? Sim, pra ver, é verdade. É verdade, é que às vezes eu fico meio assim, eu olho que nem ele adora conversar. Ele para as pessoas na rua pra conversar. Hoje mesmo, a gente andando, atravessando a rua, fomos no Outlet, e a moça com a filha dele. Ai! Aí começou. Então, a única coisa que me preocupava com relação ao Jojo era porque ele não se comunicava. Porque ele nunca teve problema de falar, de andar, de correr. Só que aí eu me preocupava, e a comunicação? Ele não tá conseguindo se comunicar, ele não sabia pedir as coisas, ele não sabia responder as coisas. Tá. E assim,
tendo o acompanhamento do Early Intervention desde 2 anos e meio, hoje em dia ele vai para a pré-escola de educação especial. Esse menino, a minha sogra com o meu sogro, eles racham de rir, eles adoram levar ele no supermercado. Porque eles falam que ele vai ser o mayor da cidade. Porque ele sai falando com todo mundo. Se ele vê uma senhorinha de cabelo branco, hi grandma. Se ele vê uma criança do mesmo tamanho que ele para assim, põe a mãozinha no joelho, hi baby. Tipo, vai adulto. Então, assim, eu acho que o importante isso também. Porque se você precisar... Não é errado você pedir ajuda se você precisar da ajuda, exatamente. né? Muito pelo contrário, quem vai ganhar com isso são eles no futuro. verdade. Hoje em dia ele consegue se comunicar, ele sabe pedir o que ele precisa pedir. Então, assim, sem dúvida nenhuma, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu ter pedido a evaluation dele. Entendi. E assim... Vem aqui falar oi pras tias. Cadê? Ai, Jojo! Oi, Aqui, ó. Jojo! Fala, Oi! oi, tudo bem? Oi, tudo bom, Jojo? Tô adorando você cantando. O que fala? O que fala? Ô? Fala obrigado. De Fala nada. obrigada, tias. Continua cantando que eu tô gostando de ouvir, tá bom? Fala, tá bom, manda beijo. Vai lá brincar. Vai lá Ai, que brincar. Pode saudade! brincar. Eu quero um bebê! Ah. E ele é muito amor, ele é muito carinho. Nossa, ele dorme agarrado com a gente. Oh, meu Filho, cuidado, Deus, tem vidro aí, muito ó. fofo. O que foi? Você quer ir embora? Quer O dormir? Otávio já tá dormindo. Vai lá com a Nossa, vovó. o Otávio dorme cedo. É porque hoje... Não, ele Ah, de geralmente novo. dorme Ó, tá cedo. vendo o que Hã? aconteceu? Ele falou one more time, eu não entendi. One more time. Falei, o que você quer? De novo? Então, Ah, assim, ele acha. Porque eu faço isso com ele quando eu quero que ele fale português. Então eu falo pra ele. Ele fica ai, que assim, bom. tipo, Mami, wheels on the bus. O que você falou? Wheels on the bus? Não entendi. A roda do ônibus? E vira o olhinho, tipo, tá bom, eu falo português. Tá Né, filho? certo. Lindinho. Tá ouvindo a gente? Você tá É, ouvindo? Tá? tá. Então, o Otávio, ele só foi... Ele dorme cedo. Esse O horário, Jojo geralmente, também. ele já O está Jojo dorme dormindo. 7h30, 8h. Mas hoje é Nossa. Ah, sexta-feira. não, aí é muito cedo. O Otávio só vai cedo assim quando ele não tira nap e quando ele brinca muito. Como ele foi na natação, aí Capotou. ele chegou bem cansado. Mas você sabe que às vezes acontece, às vezes ele tá tão cansado que às vezes essa soneca da tarde, que é 5 horas da tarde, ele vai embora. Só acorda no outro Vai. dia às 6 da manhã. Gente, a minha Não, Rebeca filho, você nunca não. dormiu tanto assim. Ele não dorme Cucu. mais à tarde. Uma vez ou outra, quando ele chega da escola, às vezes ele precisa dormir. Mas se ele dormir à tarde, ele dorme super tarde. Normalmente, 9 horas, ele já tá dormindo. É que hoje, é sexta-feira, a mamãe tá deixando, né, filho? Que daí a mamãe quer dormir até mais tarde amanhã. Mas não adianta, Olha. ele pode dormir 10 horas, que amanhã, 7 horas da manhã, ele tá acordando nós. Oh. A Cris tá perguntando, a Cris PVC tá perguntando cadê a Rebeca? Então eu vou contar a parte boa e ruim de ter uma filha de 16 anos. Isso, gente. A Rebeca está no cinema com os amigos, Cris. Ela não está aqui. Ela chegou hoje. A Rebeca, ela é ginasta e ela é júnior na high school. Então ela tá no penúltimo ano do colegial e ela é ginasta. Então ela treina todos os dias depois da escola. E daí ela termina o treino às 7 horas, 7h15. E ela já tinha falado, quando ela saiu da escola, ela falou assim, eu posso ir no cinema hoje à noite? Aí eu falei, tá, não tem problema. Aí o meu marido já tinha combinado de assistir o jogo com os amigos. Então, quando chega nessa idade da adolescência, né? A gente retoma os nossos planos, a gente tem mais chance de retomar os nossos planos individuais. Porque nós chegamos em casa, ela tomou um banho, ela chegou do treino, tomou um banho, se trocou e meu marido foi deixar ela lá no cinema. E daí eu só vou buscar mais tarde. E vou buscar mais tarde só por mais uns meses, porque ela já tá tirando a carteira Tá tirando a de motorista. carteira aqui, é Então 16 daqui a uns meses eu anos. não preciso nem buscar. O que é bom e ruim. O que é bom, Ótimo, porque a gente retoma muitas coisas. Mas eu ainda estou aprendendo esse momento. Eu sinto muita falta. Filha única. Eu sou muito protetora, eu sou muito Arruma em cima. mais um.
Então, nossa, eu tenho até vontade, sabe? Mas não sei, Você acho é que nova ainda. acho que Claro. não, acho que não vai mais acontecer, não. Porque eu tenho pique, tenho vontade, mas daí quando eu paro e penso nos momentos, né? As Nas coisas que eu noites em fiz quando a claro. Rebeca nasceu e tal, tem muito, são momentos completamente diferentes. Uhum. E eu acho que eu não poderia fazer as mesmas coisas da forma que eu fiz e eu não me sentiria tão bem de não fazer as mesmas coisas, né? Quando a Rebeca nasceu, eu Uhum. fiquei 3 anos em casa e eu tinha muito mais energia, muito mais pique. Tudo era diferente, né? Então, não sei, eu acho É que. complicado. É Eu acho que diferente. não tenho mais, mas eu imagino minhas Gente, sobrinhas. não tá aparecendo perguntas mais pra mim. A Travou meus Cris, comentários. peraí, Travou completamente. que estranho. Uhum. A Cris tá perguntando se a Rebeca vai ser líder de torcida igual a gente vê no cinema. Eu vou A falar. Cris tá enchendo a gente de perguntas ótimas. Tá amando. Amando, amiga. Ainda bem, Cris. Foi a Cris que perguntou, né? Foi. Eu falo, ainda bem, Cris, que a Rebeca não escutou você fazer essa pergunta. Porque ela ia rodar os olhinhos e falar, ela ia ficar muito. Ela fica bem chateada com isso. Sério. Muitas pessoas perguntam, por quê? Tem Obrigada, filha. entre Bora as brincar. ginastas e Pede o iPad pra vovó. as meninas do pompom, né, que são líderes de torcida, dentro do grupo ginasta e do grupo das líderes de torcida, tem uma certa rivalidadezinha. As Ah, ginastas e as líderes de e as líderes de torcida? torcida? Isso, as ginastas não veem as líderes de torcida como atletas. E as líderes de torcida acham um absurdo, porque, gente, é um trabalho, né? Para ser elas são atletas. Mas tem essa rixa, dentro do esporte tem essa rixa. Não Então, sabia disso. Olha só, vivendo e aprendendo. Interessante. tem Interessante. é coisa de idade também, sabe? Porque tem muitas meninas que, assim, ao desenvolver da carreira, mudam, né, de esporte para outro, por encontrar em muitas áreas, né, muitas coisas que fazem, tem essa transição. Ela tem amigas que eram ginastas e hoje são líderes de torcida, e tem também colegas que vieram que eram líderes de torcida e vieram para ginástica, mas tem entre elas esse pouquinho De rivalidade. rixa, então ela não vai ser Menina. Que líder de torcida. interessante. Não. Olha, vivendo e aprendendo. Eu já incentivei várias vezes, porque na faculdade tem muito mais faculdade, com muito mais oportunidades, tanto financeiras, né, quanto de colocação, para líder de torcida, do que para ginasta. Para ginasta tem muita faculdade boa, mas a concorrência é muito maior, é um pouquinho mais difícil. Então eu já falei para ela, falei assim, nossa, você devia também prestar para essa faculdade, que tem isso, mas com ela falou, não, eu sou ginasta. Olha, ela é ginasta e ponto. Então ela é ginasta. Tão bom que ela não ouviu. Tá vendo? Ô, Bruna, a Aline Moreno perguntou se você tem vontade de ter mais um. Eu tenho vontade de ter mais 2, mas sem a rede de apoio fica mais difícil, porque eu tô com eu tenho minha mãe aqui, eu confio deixar, eu já tô sofrendo da minha mãe embora porque eu voltei a trabalhar tem 1 mês e meio que eu tô trabalhando, né? E meus planos era só voltar a trabalhar, ai filho, quando o Jojo tivesse numa idade que ele vai pra escola e se alguém fizer alguma coisa pra ele vai voltar pra mim e vai me contar. Só que eu não sei quando que isso vai acontecer. Pela dificuldade de comunicação que ele tem por causa do autismo. Então, assim, eu só decidi voltar a trabalhar porque minha mãe está aqui, cuidando do Jojo. A minha mãe vai embora. Quem vai cuidar dele, pelo menos até o próximo ano escolar, até agosto, vai ser minha sogra. Então já é um alívio, porque querendo ou não, minha sogra ofereceu de cuidar dele. Então eu vou ter que sair mais cedo de casa, deixar ele na casa dela, ele passar o dia com a avó lá. Que também não é a mesma coisa, porque eu confio 100%. O que minha mãe fizer, fez. A minha mãe decide, sabe? Eu saio, ele dorme com a minha mãe. Na verdade, ele dorme com a minha mãe quase toda noite. Ele só não dorme com a minha mãe à noite que eu tô com saudade dele. Daí ele dorme comigo. Então, assim, e é diferente. É diferente quando é minha mãe cuidando e quando é minha sogra. Não que eu não confio, mas é diferente.
Mas né? ele tá indo pra escolinha ou não? Ele vai para uma para pré-escola especial Uhum. 2 vezes por semana e é só por 2 horas e meia. Ah, Então, tá. assim, Entendi. ele tem speech therapy lá também. Uhum. Aí ele tem a socialização com os coleguinhas, com as professoras, são 3 professoras. E aí, nossa, ele desenvolveu muito. No primeiro mês, assim, Que foi bom, assim, incrível a diferença, sabe? Hoje que em dia bom. ele é o mais sociável da turma. Ele chega lá na fila, a minha sogra racha de rir, que ele já sai falando com todo mundo. Fala o nome de todos na fila, na entrada. Vai falando com todo mundo e batendo na mão de todo mundo. Hoje ele é o prefeito da cidade. Então, assim, diferente da criança que começou indo e não queria ir pra escola. E hoje em dia Entendi. ele é assim, ó, quer falar oi pras tias. Fala, oi tia, Oi! Oi, lindo! Oi! cadê sua calça? Sumiu, Tirou a calça. arrancou a calça. Tira a A Ellen calça. estava concordando conosco, falando que concordando com você, Bruna, que o mais difícil mesmo é a rede de suporte, né? E Uhum. que ela tá dizendo, sempre temos que recorrer a babysitter, porque meu marido também tem família aqui não tão perto. E para mim também foi bom. A minha irmã, ela era babysitter de plantão, desde que a Rebeca nasceu, e eu também fiquei em casa por aquele tempão, mas eu acho que depois que a criança, eu senti, pelo menos eu senti dessa forma, que depois que a Rebeca nasceu, eu sentia Ai, muito tchau. mais a necessidade de ter a família do que durante a gravidez. Durante a gravidez era aquele desejo, É, Sim, né, de é, estar dividindo aquele junto. sim, E depois que ela nasceu, era mais a necessidade mesmo, né, é. sim, de sim. ter alguém ali, né, Quando o Jojo nasceu, a minha mãe ficou aqui. Ele nasceu em novembro, ficou aqui até meio de janeiro. Eu dormia à noite. A minha mãe praticamente colocava o Jojo pra mamar de 2 em 2 horas no meu peito, comigo dormindo na cama. Ele mamava e aí revezava com a minha irmã, com a Flávia, que veio junto. Então, assim, até ele fazer 1 mês e meio, eu dormia, gente, à noite. Eu dormia. olha o Depois que privilégio, que elas foram maravilha. embora, mesmo com o Jojo dormindo, eu nunca mais dormi uma noite inteira sem eu acordar no susto pra ver se o menino tá respirando. Tá Até esperando. hoje, com 3 anos de idade, eu acordo de madrugada mesmo com ele dormindo pra eu ver se ele tá bem. Tanto que assim, eu tava tão cansada antes da minha mãe chegar aqui que minhas irmãs falavam, Flávia, tirava sarro de mim. Nossa, você vai dormir assim por 2 dias quando a mãe chegar, né? Ah, eu durmo a noite inteira, porque eu sei que se ele acordar, minha mãe tá lá. Então era essa falta de ter alguém de confiança para dividir os cuidados dele. Porque ele Entendi. pode chorar que o pai dele não acorda. Sono de pedra. Mas Ah, ainda é, Pelo menos não é os só amanhã, maridos. então. Os né? maridos são assim, a criança tá gritando do lado, Não tá tá dormindo. escutando? Não escuta, não escuta. Tá, tchau. A Eu tô Cris falou. procurando uma foto da Rebeca pra mostrar aqui, porque a Aham. Cris falou, a próxima live eu quero o Otávio e a Rebeca. Ai, Ah, eu vou sim, estar também super já. acho. Sexta-feira que vem. Ela também falou aqui que ela acha legal, né? Como o esporte é apoiado aqui. A Fran pode até falar um pouco mais, porque a filha dela tá nessa idade de, né, começar a ver college, enfim. Mas eu acho que isso é muito legal. Se a criança, né, se o adolescente joga, né, num time, ou faz algum esporte, tem muitas chances, né, de conseguir É. ir para uma faculdade, né, ser escolhido para que aí você joga, né, você Levam muito a representa. sério o esporte nas escolas Sim, aqui, né? Em sim, idade, até antes muito, de idade escolar. Eu lembro que as crianças muito. que eu cuidava, a menina tinha 4, 5 anos, ela não tinha nem começado no kindergarten ainda e ela já estava fazendo aula de tênis. Nossa, e assim, era aula de tênis assim. E ela, por ela ser filha de um nadador olímpico, ela puxou isso do pai dela, muito, muito competitiva, sabe? Uhum. E A se eu Rebeca, eu não chegasse. sei de quem ela puxou, pelo menos a menina. E aí eu lembro que eu chegava no trabalho num dia, ela tava de mau humorzinho, já 5 anos, aí a mãe falava, ela, não, ela perdeu o jogo de ontem lá no treino. Falei, ai meu Deus, ela aguente, vai ficar o dia inteiro assim de mau humor. E a menininha ficava de mau humor, porque ela puxou o pai dela de ser assim competitivo. Falei, que o pai dela foi medalhista olímpico e recordista olímpico por anos aqui nos Estados Unidos. Porque Quem? tem isso.
Ele perdeu o meu ex-patrão, ele perdeu o recorde olímpico de natação pro Michael Phelps. Até o Michael Phelps chegar, era ele o medalhista. Eu achei que você fosse falar o Michael nome do Phelps. Michael Phelps. Não, o pai. Porque o Michael Phelps, ele é daqui de Baltimore. Ah, E você então. sabe que o Michael Phelps, se eu não me engano, ele também... Ele não é autista, mas ele... ADHD. Hã? Ele tem, como que fala? Ele tem ADHD. E Foi por isso que ele começou a Foi nadar. por isso que ele começou a nadar, porque era a única coisa que ele conseguia Pra concentrar. concentrar, era na água. Foi uma coisa que os pais dele, porque ele tava, acho que, indo muito mal na escola, não tava mais na água, foi ele. Então Olha que ele legal. perdeu o título pro Michael Phelps. Porque até então quem segurava todos os recordes olímpicos do não sei qual tipo de natação lá das Olimpíadas era o meu ex-patrão. E aí, só que hoje em dia ele é mais velho, tem ainda seus 50 e poucos anos. Sim. E aí, ele sempre foi muito competitivo, não é à toa que chegou onde chegou, né? E eles têm muito isso, né? Porque eles incentivam muito. Então, se a criança é competitiva e a criança gosta daquilo que tá fazendo, aí que os pais apoiam, a escola apoia, os treinadores apoiam, né? E não é à toa que quando chega as Olimpíadas, quem sai ganhando é o país que apoia desde criança. Uma coisa que eu sempre achei bem interessante da Rebeca, a gente sempre deixou assim, bom, meu marido é de Connecticut. Então, ele americano cresceu assim já na mentalidade do esporte da maneira que é aqui, né? E ele sempre jogou hockey. Então tem essa coisa do esporte. Eu joguei também vôlei, eu jogava, tipo, era bem atlética, mas numa mentalidade totalmente diferente. Então, assim, quando a Rebeca era pequena, eu não via a hora dela fazer, assim, 2 aninhos e meio, 3 anos, porque eu já tinha meus planos, que ela ia no balé, que não sei o quê, né? Tudo planejado. E daí eu fiz dessa maneira mesmo. Quando ela tava com 2 para 3, comecei a levar no balé. E daí ela tinha, como ela era muito pequenininha, era meia hora de balé e meia hora de jazz, que era tipo um combo. E era primeiro jazz. A Rebeca sempre ia, levantava na sábado de manhã, ela ia, levantava tudo, punha. Ai, belezinha. Aí quando chegava na hora de mudar, né, da meia hora pra entrar do balé, tudo doía. O pé doía, o dedo doía, a cabeça doía, a barriga doía. Até o cabelo doía. Até o cabelo, tudo doía. E eu, assim, gente, que isso? Sempre assim, ia pro jazz e a gente acabou indo naquela escolinha porque tinha. Quando eu era pequena, eu levava a gente em pageants. Em todo quanto é lugar. Eu viajava Ai, que legal. Que bonitinho. Ela competiu? Competiu, tipo, Miss Massachusetts várias vezes. Eu quero ver foto. Tem que ter. Eu vou até postar depois. Posta. Mas ela amava e eu amava também. Era aquela brincadeira nossa, né? Então, a gente acabou indo para essa escolinha de balé por causa de uma criança que a gente conheceu, que morava aqui perto, e ela ia nessa escolinha. Então, assim, ela gostava, porque encontrava amiguinha, tudo, mas sempre na parte do balé, não. Doía tudo. Doía tudo. Gente, que isso? Aí, quando ela fez 3 anos e meio, né? Eu falei, vamos tentar ginástica, né? Que eu achava bonitinho também. E falei, quem sabe? Mas eu sempre pensei, eu fiz balé por muitos anos no Brasil, e eu amava. Só que eu nunca tive corpo de bailarina. Nunca! Mas eu amava o balé. Então eu pensava, Rebeca, quem sabe, né? Mas aí, eu lembro como se fosse hoje. O primeiro dia que aquela Rebeca entrou na aula de ginástica, parecia que ela já tinha nascido fazendo aquilo. Olha. Nunca mais. De 3 anos e meio, ela nunca mais desgrudou dessa ginástica. Ela ama. Ela é muito disciplinada. Sempre achou, assim... Muitas vezes, quando ela era mais nova, agora tá mudando até um pouco, mas quando ela era mais nova, ela perdia aniversário de amiga, passei, porque ela falava, não, eu não vou faltar o treino hoje, não, eu não vou. Ela não era pressão minha do meu marido, ela sempre foi assim. Sempre quis. E eu achei sempre interessante que todo mundo fala assim, eu vou te ver nas Olimpíadas, qual Olimpíadas que eu vou te ver? E ela sempre, desde muito pequenininha, falava assim, não, eu não vou para as Olimpíadas porque eu quero competir pra faculdade. E que não pode fazer as duas coisas, né? Tem que escolher.
E ela sempre falou isso. Ela Olha sempre falou, só. não, eu não vou nas Olimpíadas. Você não vai me ver nas Olimpíadas que eu vou competir pra faculdade. E é isso, é o sonho dela mesmo. Competir pela Competir faculdade. pela Então é faculdade. isso que eu acho legal, uma das coisas que me impede de querer ir embora pro Brasil. A gente pensa, talvez, morar um tempo no Brasil, mas é uma das coisas que eu acho que eu estaria privando o Jojo. Porque aqui as oportunidades são muito maiores para ele, É. né? E não só com relação a isso, coisa de esporte e tudo mais, mas até agora, com a idade que ele tá, tem tanta atividade aqui que não existe no Brasil. Chega fim de semana, ainda mais agora na primavera, tem apple picking, tem strawberry picking, tem picking disso, picking daquilo, vamos ver sunflower field, fair disso, fair daquilo, que não tem no Brasil. Então, assim, aqui tem muita Tem variedade de muitas coisas. atividades. E assim, Tem muitas muitos coisas parques, acessíveis. muitos parques, né? Parque. Muitas coisas de graça pra gente ir, muitos eventos de graça que eu acho que faria falta pra ele, né? No Brasil, que não tem. Então, assim, eu conto assim as horas pra eu poder trazer minha sobrinha pra cá de novo, pra eu poder levar ela nessas coisas, que agora que ela entende mais. Quando ela veio pra cá, ela tinha idade do Jojo, ela nem lembra. Então, assim, eu fico, nossa, o meu sonho é trazer a Laura aqui, passar um mês, que eu tenho um mês em casa pra levar ela em tudo quanto é lugar, que não tem pra ela no Brasil hoje, que ela entende. Então, assim, é uma das coisas que eu penso. Volto pro Brasil? Então, se a gente for pra morar no Brasil, tem que ser enquanto o Jojo ainda é pequeno, não tá em idade escolar, não tá em idade que ele vai perder tanta coisa, assim, tanta oportunidade que no Brasil não tem, infelizmente. É. Bom, É quanto verdade. a isso de escola, Nívia, você vai falar alguma coisa de escola, pode falar. Que eu Não. falei tanto. Pode falar. Que eu ia falar quanto a isso de escola. Eu tinha um sonho também, Bruna, de que, assim. Bom, desde que a Rebeca era muito pequena, desde 2 anos, foi a primeira. Não, ela ia fazer 2 anos ainda, não tinha nem 2, foi a primeira vez que nós fomos no Brasil. E daí, todos os anos, a gente vai uma ou 2 vezes, todos os anos. Mas mesmo assim, eu sempre quis que a Rebeca tivesse mais o convívio do dia a dia. O que é o ser brasileiro, a cultura, um convívio mesmo. Né? E daí, antes da pandemia, como ela já estava. Eu queria também ter feito isso que você fala, quando é pequeno, não sei o quê. Mas eu sempre pensava a mesma coisa que você também, as oportunidades, as coisas, né? Que eu sempre, os treinos, isso e aquilo. E a Rebeca, quando eu falo que ela é rígida, vocês não têm ideia. Quando a gente vai para o Brasil, se a gente vai ficar. Geralmente eu tenho que ficar no mínimo 2 semanas. Mas teve vezes de ficar um mês, mês e meio. Eu tenho que arranjar uma academia lá para ela treinar. Ela não fica. Não fica sem. Sem aquela. E daí mas sempre tive essa vontade. Então eu tinha feito um planejamento que quando ela estivesse no primeiro ano no segundo ano do colegial, que nós iríamos para o Brasil e ela estudaria numa escola brasileira por 6 meses. Eu tinha todos os planos. Tá apaixonada que ela estudaria na escola que eu estudei no colegial, porque é uma escola americana e tem um time de ginástica, fiz os contatos, tudo assim. E daí veio a pandemia. E daí, pra mim, foi muito terrível. Por quê? Porque não é que nunca mais ela vai poder fazer, ela vai. Mas ela tá é diferente. nos anos do colegial agora. Agora não tem como a gente ir, porque são todos os preparatórios da faculdade. E depois da faculdade, as decisões são dela. Se ela quiser ir, se quiser. Então eu perdi aquela janela, né? Como a gente fala aqui. Eu incentivo que faça, que tenha esse convívio, porque por mais que tenha o contato com a cultura através de nós, não vai nunca ser a mesma coisa. E o Jojo, ele tem isso de mim, de gostar de estar perto. Ele dá uma voltinha, agora mesmo ele tá ali mexendo no iPad, mas ele tá sentado, colado na minha mãe. Ele tem que... Ao contrário da maioria das crianças autistas que não gostam do toque, o Jojo, ele precisa ser tocado. Ele precisa saber que alguém tá perto dele. Então, ele dá uma voltinha, ele vem passar a mão em mim. Na hora de dormir, ele tem que dormir abraçado. Ele pede mommy hug, ele dorme de conchinha. Então, assim, ele senta na minha mãe, ele faz minha mãe de almofada. E é uma das coisas que eu queria tanto, que ele convivesse com as minhas irmãs. Porque... Não é porque a gente tá longe da minha família que, por isso quer estar perto dele porque mora longe. Não, porque eu sempre sonhei da minha mãe vir ficar um tempo aqui do jeito que ela veio agora, porque o Jojo nunca teve isso. Não porque a avó dele daqui, não gosta dele, não. É diferente, como a gente falou, eles têm um jeito diferente.
Então, assim, hoje eu tô satisfeita que minha mãe pôde vir pra ficar 4 meses com a gente, porque o Jojo tá tendo a experiência que a minha sobrinha tem com a minha mãe, que a minha sobrinha tá aí com quase 7 anos, e a gente faz de tudo por ela. Minha mãe cuida dela como se ela ainda fosse um neném, porque pra gente ela vai ser sempre um neném, né? A minha irmã Lu, que é a tia coruja dos dois, ela pega a Laura pra dormir com ela, elas fazem noite do pijama. Então, assim, Sim. e eu tenho certeza que elas fariam o mesmo pelo Jojo, se o Jojo estivesse lá. Não é porque o Jojo tá longe que elas querem fazer, não. É porque é da gente, né? Isso. E vira e mexe com a minha mãe, a gente conversa, a gente fala sobre isso, né? A minha mãe fala assim, pensar que seu sogro com a sua sogra moraram por 2 anos com vocês, né? Vocês moraram juntos. Eles poderiam ter aproveitado tanto mais do Jojo, né? E meio que eles take it for granted, eu acho, eu não sei. Acho que hoje eles sentem falta da gente não estar lá. E a minha mãe não, minha mãe aproveita cada segundo que tá com o Jojo, né? É diferente. Mas você tá morando isso que ela falou, longe assim, deles ou não? 15 minutos Ah. deles. É longe, Então tá pra quem pertinho. morava lá junto, né? 15 minutos é longe. Então, assim, é o que a minha mãe fala, né? Eles têm tanto aqui, eles têm tanto dinheiro, eles têm carros bonitos, eles têm tudo, eles podem sair, passear, ou então eles podem ficar. Não, fica cada um lá no seu cantinho, minha sogra no quarto, meu sogro lá na shed dele, meu cunhado na outra shed. Eles não têm isso que a gente tem. A gente tá no Brasil comendo, sei lá, um bolo de fubá na mesa da minha mãe, ou então tá todo mundo empirocado na cama da minha mãe. Isso. Porque é assim que a gente cresceu, Mas né? não, Um perto gente, do outro. aqui é a E é mesma disso que eu coisa. é isso que eu quero que o Jojo É, tenha. os meus sogros é assim. A minha sogra fica na sala assistindo a TV, ele fica no quarto, no computador, na TV. E uma coisa, é bom falar que meu marido não entende mesmo, se ele tivesse na live eu não ia entender. Vou falar. A minha sogra, gente, até hoje, ela, quando é das 5h30, 6 horas da tarde, ela coloca o pijama dela. Ok. Só que assim, você não pode ir na casa dela. Tipo, teve um dia que o Otávio tava assim, Grandma, I wanna see Grandma. E a gente ia dar uma volta, ia no parque, ia passar na frente da casa dela. E meu marido falou, vou ligar. Porque assim, se eu tiver que ir lá, eu apareço, tá? Porque senão, ela vai falar, ai, já estou de pijama. Eles têm uma coisa que quando eles estão de pijama, não pode ir lá. Não pode Eu falei ver. assim, quando eu tava grávida e a nossa casa ficou em reforma por uns dias, eu dormi na casa dela. Então eu via minha sogra de pijama. Eu via minha sogra de bob, porque ela tem um cabelo liso, mas ela gosta do cabelo dela enrolado. Então ela coloca bob toda noite no cabelo. A moda antiga. Isso, mas ela, não, já estamos em pijamas. Eu falei assim, uai, a sua mãe fala como se ela estivesse nua, né? Como se fosse um estranho. Qual Como o se fosse, problema? fosse uma estranha. A gente é família. Eu estou casada com você há tanto tempo. Eu já dormi na casa dela. Não adianta. Ai, a gente está de pijama. Não dá para vir. Aí eu, gente, e eu falei assim, o Otávio, até parece eu falasse pra Mas minha é da mãe. cultura deles. O Otávio quer te ver, ela traz ele aqui. Mas eles não são, tem que avisar, né? Vamos agendar. Tem que agendar. Imagina! Gente. Direto e reto. Às vezes, né, porque daí o pessoal lá no Brasil dorme tarde, né? No grupo da família. Ô mãe, minha irmã mandando, mãe, você tá acordada? Estamos aqui na porta. Tá tudo escuro. Meia-noite e meia, minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha vai lá encher o saco da minha mãe. Agora. Aí minha mãe pode estar dormindo, mas ela vai, abre o portão e entra e pronto, acabou. Vamos fazer um ovo frito. Eu tenho que falar com vocês que a minha reclamação, não é nem reclamação, mas a minha experiência quanto a isso é oposta. Eu vejo muito dos americanos como é assim, mas a minha é oposta, porque o meu marido, a família dele é uma família bem assim, é bem diferente. Não é tanto, mas um pouco diferente do tradicional americano. Ele tem vários irmãos e várias irmãs, o que não é tanto a normalidade daqui, né? Então ele tem 3 irmãs e 3 irmãos, e ele é bem no meio. E moram cada um em um lugar, cada um em um estado. Tem 2 que moram em um mesmo estado, mas os outros separados. E eu tenho uma cunhada e 2 cunhados que pra eles, assim, se eles morassem no Brasil, eles iam se adequar super bem. Porque se eles estão vindo aqui, eles vão ligar quando eles estão, daqui 10 minutos vai.
Ah, legal. Não Entendi. são todos assim. Não Não. E não são. é uma coisa que não são todos assim. Meus cunhados geralmente, vou marcar, vamos dizer. Mas esses três, eles são assim. E eles até brincam, porque eles falam, eu sou muito de. Eu gosto, chega, tá? Mas eu sou muito de programar as coisas. Ai, eu não sou, eu Então, sou péssima em programar. várias Eu vezes já não programo eu já porque se eu reclamei. programar não dá certo. Várias vezes eu já reclamei, falei assim, mas como assim? Eu não separei isso, eu não tenho isso preparado. E esses dois irmãos e a irmã dele que são assim, eles falam assim, a gente é que nem cigano. Não dá pra gente programar, porque a gente não sabe onde a gente vai estar amanhã. Então tem essa Entendi. coisa diferente aqui com o meu esposo. Deixa eu mostrar a foto antes Ah, que eu nossa. Ai, esqueça. que linda. Meu bebê! Oh, bebê. Pra ele, pra gente sempre Bebezinho. vai ser bebê, né? Sempre bebê, né? Linda. Esse foi o Bebê. primeiro dia Olha o de aula sorrisão. desse ano de escola que tá acabando. Linda. Oh, Muito que linda. lindo. Parabéns. Gente, a gente já tá aqui, olha, 9h45. Estamos Gente, falando. Se fala, deixar, vai a fala. noite adentro. Mas eu sei Vai que a gente tem que até. colocar os bebezinhos aqui pra dormir, né? Quer dizer, o Otávio, Pois eu acho é. que ele já tá dormindo. Eu O não Jojo, coloquei ele pra ele já, dormir, já mas acalmou. quando eu subi, ele já tava meio que capotando. Tadinho. Mais uma coisa que eu queria fazer agora é o túnel do tempo, né? Assim, pra gente dar um recado pra nós mesmos, pra daqui um ano. Então, a Bruna de hoje, a Fran de hoje, com tudo que tá acontecendo hoje, a gente não sabe como a gente vai estar daqui um ano. E é exatamente essa que é o legal da história. Então, se vocês têm alguma coisa, algum projeto, algum plano, alguma coisa assim, não precisa falar, pode ser relacionado Tá. à maternidade, não precisa ser, mas passa um recado, faça alguma pergunta. Que aí o ano que vem, quando a gente fizer a nossa live, vocês vão responder. Eu vou passar e vocês vão responder a vocês mesmos, que é uma coisa bem legal. Então, você já sabe o que você vai falar, Bruno? Não. Você, Fran? É por ordem alfabética? Não é. Não Agora é precisa ser. o oposto. Eu vou primeiro, eu vou te dar Então essa vai. deixa, porque eu já sei o que eu vou falar. Bom, como eu falei, né, várias vezes, que a Rebeca, o ano que vem, ela vai ser senior, então ela vai estar no último ano do colegial. E para mim, as maiores transições, né, como mãe, estão acontecendo nesse momento. Então, eu falo para Francine do ano que vem, né, que eu quero olhar para trás e falar, Francine, com todas as preocupações, com todas as correrias, com todas as coisas que você tentou gerenciar e talvez a Rebeca tentou fazer de outra forma, tudo deu certo. Amém. Ela entrou na faculdade, Tenho certeza. que ela escolheu, as coisas estão caminhando e você estará mudando ela para, né? Ela vai estar mudando para a faculdade, para o campus, para onde ela for, e tudo deu certo da maneira Pede que ajuda é pra para vovó. dar. Mas já é ano que vem que ela Mãe, entra? ajuda ele. Verão do ano que vem, ela vai estar mudando para a faculdade que ela for. E ela Mas Ele ela não arrumou. tá no segundo Arrumou. ano agora? terceiro. Ela Ela tá Terceiro. terminando o Júnior. É Dia o Júnior. 2 de junho é o Júnior Prom. Ai, que linda! Uau. Acho tão legal. Ou o ano que vem Uau. você vai estar lidando O com ano uma que outra coisa, vem. com empty nest. É porque o ano escolar aqui começa diferente. Em época Isso, É, o ano é. escolar aqui é diferente, né? É Começa diferente. em setembro. As aulas dela vão acabar no final desse mês e começa em finalzinho de agosto, né? Agosto, setembro, Pra quem não sabe, é diferente por causa que a gente aproveita o verão aqui, né? O verão, que é o único momento bom, calor, então o ano letivo é em torno do tempo, né? Vai de tempo, setembro, né? Porque é frio, não é que nem no Brasil, né? Que nós temos só julho, mas tem muitas escolas, eu lembro na minha época que um pouco antes do Natal já saía de férias e só voltava no final de janeiro. No próximo ano, normalmente depois do carnaval. Isso, depois do carnaval. Então era tipo 2 férias, Fevereiro. né? Em julho e no final do ano até Fevereiro, depois março, do carnaval. era. É.
Então, eu gosto É. daqui, que é um bloco de meses né, É. de férias. Verdade. Dá pra fazer bastante Eu coisa. gosto, eu acho. Poderia mudar um pouquinho. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de férias. Na época das festas. Férias em dezembro. Eu também acho. Sim, poderia. Principalmente pra poder ir pro Brasil. E pro Brasil, é. Nós Porque, vamos não, pro gente, não Brasil. dá pra passar no novo aqui, cara. Não pra dá. ficar. Tem que Não sair dá. correndo, né? Não dá pra passar no então. novo aqui. É verdade. Não dá. Queria que Não fosse dá. um pouquinho mais. Poderia Bom, eu ser, não- do final do ano, um pouco mais longa, é verdade. É. Poderia ser. Você, Bru? Bom, eu quero falar pra Bruna, eu quero perguntar pra Bruna daqui a um ano. Você terminou todos os seus estudos, você se tornou uma EFDA, como você quer se tornar uma EFDA, e deixou de ser só uma Dental Assistant. Você foi pro Brasil mais de uma vez? Porque eu prometi pra mim mesma que eu vou pro Brasil mais de uma vez no próximo ano. Então, Bruna, você foi pro Brasil mais de uma vez? Você salvou dinheiro como você prometeu? Nossa, essa E você- Bruna é super exigente com a Bruna. Então você tem um ano, Bruna, pra salvar dinheiro, pra ir pro Brasil pelo menos uma vez e se tornar uma EFDA. Porque em um ano você vai se tornar uma EFDA. Se tornar uma quê que eu não entendi? É que EFDA é o que a gente chama a Dental Assistant, depois de se tornar Dental Assistant 1, 2 e 3, Uhum. continuar os estudos, eu consigo me tornar uma Dental Assistant, Registered Dental Assistant, que daí eu vou poder fazer obturações, fazer coroas nas crianças, e eu pretendo continuar na área de pediátrica, porque eu tô amando. Eu era de Dental Assistant no Brasil, só com adultos, e eu sou agora com criança. Por mais loucura que seja, gritaria, chororô, eu sinto que eu nasci pra isso, pra cuidar de boca de criança. Eu fiz essa cara porque era o sonho do meu pai, que Deus tenha, tá vendo? O sonho do meu pai era que eu fosse dentista. E eu sempre tive muito nojo de boca. Eu sempre falei, nossa, eu não dou conta. Você não ia dar conta. As nojo coisas de que eu boca. vejo no meu trabalho é assim, Nunca, eu sempre falava, de outro pai, mundo. desculpa, era o sonho do meu pai. ser É por isso que dentista. eles Seu te pai. dão, Então ele queria que eles eu te fosse. dão mouthwash antes de começar, pra, né? Pra Nossa, dar uma No meu aliviada. caso, como eu cuido de criança lá, Aí não né? dá. Então, assim, é mais difícil. É mais É difícil. bem difícil o trabalho. É um trabalho muito desafiador, sabe? Parabéns. Que todo dia você quer desistir, porque assim, como eu tô no operatório e a clínica é uma clínica muito grande, então assim, quando é só pra limpeza, eles vão com as higienistas, eles nem vêm pra gente, só vem pra gente os pepinos pra descascar. É obturação, extração, enfim, coroa. E aí, que criança de 2, 3 anos, 5 anos que vai querer ficar numa não. cadeira, deixando você Gente, fazer essas coisas. É uma Então é luta. bem difícil, é uma luta. Mas aí no final, quando você termina o serviço, você vê que você ajudou mais uma criança a salvar os dentes. Que bom, Bruna, Então, que legal. eu tô que você amando, se tô amando. isso é muito bom, isso é muito bom. É. Isso é maravilhoso. Deixa eu ver. Uma das minhas perguntas você fez, que é assim, Nívia, aí, você guardou dinheiro? Você tem uma meta aí. Então eu quero saber Então tá, se você nós guardou eu já dinheiro. estou cobrando da Bruna daqui a um ano e a Nive daqui a um ano também. Então, O dinheiro. Sim. vamos. E eu tenho alguns planos, né? Mas a Nívia de hoje quer falar a Nívia de hoje tá assim, calma, muita calma nessa hora, respira, entendeu? E não pira. E não pira. Vai dar tudo certo. Uma coisa de cada vez. O ano que vem você vai me falar como é que foi. Mas assim, pensa que vai dar certo. Não se cobre tanto. Né? Quando estiver pirando, toma um vinho Então, e continua, entendeu? E Mas continua. uma das coisas, uma das minhas metas é essa, é de guardar o dinheiro, porque eu quero ir no Brasil. Né? Ninguém na minha família que tá lá conhece o Otávio ainda. Meu pai não conhece o Otávio ainda. Então eu quero triste. muito ano que vem, no mês de maio. que é o mês Você de vai. Agora eu quero Você ir pro vai. Brasil. Então, assim, é a minha meta, assim, sabe? Pra apresentar o Otávio pra minha avó, É a pra mami. Bisa, né? Pro meu pai, pras minhas tias que não vieram aqui ainda, né? Pra minha família lá. Então,
Isso é uma das coisas que eu falo, ok, meta, Nívia, meta. Então, o ano que vem a nossa live vai ser, a Nívia vai estar lá no Brasil. Vou estar no Brasil. Fazendo a live. Fazendo Eu a vou ter live. acabado de voltar do Brasil. Isso, você acabou de... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Eu Tem vi. uma colega sua, Bruna, que ela falou que só de escutar, de nos escutar falando, ela já quer criar a criança dela aqui. Então, se a gente tem alguma Quem que é? para apresentar para ela. Quem é? Peraí, quem foi que Deixa falou? eu ver. Ela Porque não tá perguntou- aparecendo mais pra mim os comentários. Eu não Mesmo- consigo ir para travou. baixo, para assim. É a que Travou. falou. Quem foi? Fala de novo quem foi que falou. Pra Tem um amigo apresentar. americano. Não vai, o meu travou. Foi a Cris que falou. Foi a Cris. Isso, é a Cris. Foi a Cris que falou. Cris, mas Cris, é só você trazer o namorado pra cá, uai. Oi, Vem- ideia! É melhor Beijo, ainda, traz o ideia. brasileiro pra cá. A É, Deia mas- mandou um beijo. Beijo, beijo. Ai, gente, muito Mas, obrigada a gente, todo mundo que veio aqui com a gente. eu queria, antes Cris, de obrigada acabar pelas de- perguntas. Eu queria, antes de acabar, só falar para vocês. Todo dia é um aprendizado, né? Eu continuo aprendendo todos os dias. Mas para falar para vocês sempre respirarem, porque a gente pira várias vezes, mas dá certo. Tá aí, Rebeca, Dá certo, 16 né? anos. Olha, 16 E anos. dá certo, gente. Então, respira, grita quando tem que gritar, chora quando tem que chorar. Viva cada sentimento, aproveite cada momento, que dá certo. No final dá certo. Obrigada. Dá Obrigada certo. pelas palavras aí. de experiência. Algum recado, Bru? Ó, a Cris falou que não, amiga. Quero Quero americano. americano. Ai, Cris. Cris, hoje tem tanto aplicativo, mas tanto vai nos aplicativos. Pois é, né? Não é? Na minha época não tinha os aplicativos que você ficava passando fotinho, não. Não, na Hoje minha também. já tinha. Na minha tinha, porque eu conheci o meu no Tinder, né, gente? Eu só Gente, casei. fica pra live pra contar essa história. Como tem que Pois fazer é. a live? É, Fazer a live de como conhecemos os significant others. pois é. Deixa eu Isso é te bem falar legal, uma coisa que eu vi. Vamos. Eu esqueci o nome. Eu vi uma live de uma menina um dia desses. Tem um aplicativo novo. Gente, isso daí eu acho que eu não ia ter coragem. Ao invés de você mandar recado, ver a foto da pessoa e mandar recado, é ao vivo. Então, como se fosse aqui. Eu entro Nossa. e aí escolho alguém, a pessoa abre a câmera e a gente começa a conversar. Em partes Do eu nada. acho melhor, porque o que tem de sincero, gente né? que você swipe right na foto e quando você chega lá, não é o que você viu na foto. Mas Meu marido é um deles. Olha, Mas ó. tem, tipo, Ele na postou foto de live. quando ele era mais novo. É, Aí isso eu é chego verdade. lá e vejo um cara de barba diferente. Eu olhei na foto, será que é a mesma pessoa? Mas aí, aí você ó. pede uma. Por Ele aí, não Danete. mentiu, era ele, Bruno. Era ele, só que ele. ele 10 anos atrás. Mas não tem problema. Gostei do Mas mesmo nesse jeito. daí eu achei estranho. Eu falei, eu ia ter vergonha, porque às vezes, né, sei lá. Mas tem muita Mas coisa. assim, nova. engraçado, porque o meu marido foi o único que eu conheci. Foi assim, o primeiro que eu conversei. Assim que a gente começou a conversar, eu já excluí o aplicativo, a gente ficou trocando mensagem por 3 Tinha que semanas. ser. Tinha que ser. E ele morava longe pra caramba, ele morava lá na PQP. E aí a gente, depois de 3 semanas conversando todos os dias, eu mal falava inglês. Ele veio pra DC pra gente se encontrar, aí a gente se conheceu pessoalmente e nunca mais largou. Olha, só Então foi assim, eu não muito. precisei conhecer nenhum outro doido. Você entrou no aplicativo só pra conhecer ele. Pra eu conhecer ele. Porque eu sempre fui contra o aplicativo, mas de tanta minha host mom ficar na minha cabeça, baixa um aplicativo pra você fazer só pra praticar o inglês, fazer amizade. Você não precisa ficar com ninguém, não precisa beijar ninguém, só sai pra tomar uns drinks. Free dinner, ela falava, free dinner. Dinner? Free dinner. Porque ela conheceu o marido dela. Na época não era. Não era aplicativo, é site. Tinha site. Era o site, Plenty of Fish, tinha o Yahoo Encontro, o Yahoo Meeting. Então, ela conheceu. algo E assim. ela ficava na minha cabeça. Depois de 8 meses aqui, de tanto ela falar na minha cabeça, eu baixei o Tinder, conheci ele e nunca mais a gente largou. Que legal. Que legal, que legal. Então, aí, tem que fazer uma Agora, live. eu acho que a gente tem que fazer contando. uma live no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, sobre como a gente conheceu os nossos significant others. E dar a dica, mostrar pro pessoal. Dar as dicas pra negócio aí. Cris Ó. e pras amigas.
Faz A amigo. Bruna, minha amiga, nossa amiga maravilhosa lá do clubinho, tá falando assim, gente, Bruna é tudo igual, igualzinho aqui, porque ela conheceu o namorado dela Tá também, vendo? assim. Tá vendo? É isso aí, Bru. É nóis. Pelo aplicativo aí. Muito Tá bom. vendo, gente? A Mas, favor gente, do aplicativo. foi muito bom falar com Amei. vocês. Ai, peraí. A Ellen também. Conheci Ellen, meu marido em um site de relacionamento em 2006. Ellen, na nossa época era gente. Né? E site. você? E você, Nívia? Como você conheceu seu O marido? meu foi a amiga que apresentou. Então, Meu foi pai Gente, não tá o meu... assistindo, não, né? Meu pai não tá. Não, meu pai não tá assistindo, não, que eu tô falando. Porque minha mãe com meu pai, eles foram divorciados por 11 anos. E Ah, nesse período de 11 anos, a minha mãe teve um outro relacionamento que ela, né, morou junto, foi casada com um outro rapaz que infelizmente faleceu. E ela também conheceu ele num aplicativo. Ela aqui falando, eu também conheci, assim, ó, olha! conheci o Mauro no aplicativo. Peraí, deixa eu ver se o pai não tá assistindo, aí eu posso comentar. Meu pai não tá assistindo. Porque eles voltaram, eles casaram de novo, meus pais, depois de 11 anos, enfim. Que lindo! Olha que É legal. uma história, aí a gente pode incluir minha mãe na live, né? Na A live. história dela. Tá vendo? Pra encontrar. Mas o meu foi apresentado. Foi De amigo. Foi a minha amiga que apresentou e a gente. Mas Aham. foi assim, foi a primeira vez que a gente se viu, a gente se gostou, a gente E ficou. foi. Geralmente Era fala pra que ser meant to be. americana às vezes não beija, mas a gente beijou e a gente não se largou desde aquele dia. Gente, olha, Meant to precisa, be. precisa outra A live gente pra te contar precisa. os detalhes. Amei, gente. Eu, Olha. meu marido, eu fui procurar eu fui numa entrevista de emprego, nunca consegui um emprego, só o marido. Aí, ó, melhor Ele era o ainda. entrevistador. Porque se fosse. Ele era fosse o contrário? District Manager da loja. Mentira! Olha E daí só. ele me viu e já Pede pra ficou com vovó, muita pede pra vovó gracinha, mais. assim, eu achei. Pra americano, né? Americano nunca fez muita brincadeirinha, tudo bom, uma longa história. Mas daí eu nunca consegui um emprego lá na loja. Mas você Não, porque conseguiu o você marido. conseguiu o Marido. district manager. Você não ia poder trabalhar na loja. Eu não ia, Ele não ia te manage professionally, but ele tá managing your life. Ó, tá todo mundo gostando. Então vamos ver se der. A gente faz no dia 12. Verdade. Sobre encontros. Ai, que legal. Vai ser legal. Vai ser legal. A gente Boa fala ideia. dessas histórias. Porque o meu marido eu conheci, né? Mas e os antes dele foi site. Os Eu antes tenho dele. muitas histórias. Eu não tenho muita história, não. Eu também não tenho muito, mas vai ser legal. Vai ser Pior que eu não Mas tenho. eu tenho as histórias assim de falar, conheci fulano, mas realmente. Não, eu não tenho história aqui, eu tenho história no Brasil. Se contar, a gente... Tá valendo, tá valendo. Mas, né, vai que tem uns assistindo, assim, melhor, né? Aí, ó, A gente manter a ótimo identidade tema em pra off. live. Então a gente vamos ver, marcar na Combinado. agenda aí, que vê quando cai dia 12 de junho, né? Mas se não for no dia 12, a gente faz em A junho. gente faz perto. Isso, a gente faz pouco antes, perto. pouco depois. É, que legal, meninas. Eu amei falar com vocês. Eu Foi também muito amei. bom. Foi muito bom gostosa mesmo. essa Eu conversa. Uma também. sexta-feira gostosa. Com vinho, é muito bom, vinho, né? risadas. Aí você Ai, pode ai. subir as meninas que queriam contar também. Verdade, né? Ela falou que a gente faz a live e pode ir subindo pessoas. Verdade, pra boa contar as ideia. A gente vai experiências. Então, eu adicionando tenho que aqui. trazer a Cris, porque ela disse que tem coisa pra contar do passado da Bruna. O Cristiane. Oi, Cristiane. passada Bruna. Ela Essa sabe live muito. promete, Ela sabe gente. muito podre, meu. Meu passado me condena. Cristiane Ai, Carvalho. meu Deus do céu. Mas, menina, muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada a você. Foi maravilhoso. Até, gente, sigam, quem não segue, sigam a gente. Isso aí. Né? Estamos nas redes sociais. A Bruna cria Tamo aí. conteúdo também. A Fran Preciso cria voltar. conteúdo. Desde que quando eu comecei a trabalhar full time, eu dei uma parada, mas ontem mesmo eu postei um videozinho meu com a mãe. Tô Eu usando a minha mãe de vi, modelo. sua mãe tá arrasando Ela é uma nos fofa, vídeos. gente. Ai, de eu vou você. olhar. Ela gravando um videozinho, mandando beijinho, é ótimo. Tá arrasando Tem que nos usar, né? vídeos. Vou usar modelo enquanto eu tenho aqui. Arrasando. E é isso, gente. Sigam a gente. Sexta-feira que vem tem mais live no mesmo horário, tá bom? Um beijo. Estarei assistindo e mandando perguntas. Isso. Beijo. 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 Tchau.